Nessa edição do Jornal da Univates. Conselho Municipal do Idoso começa a discutir metas. Coletivo de Mulheres do Vale do Taquari vai fazer ação em Encantado. Projeto pedagógico de professora lajeadense é destaque junto ao MEC. E ainda a Univates intensifica controle do Aedes aegypti. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal da Univates está no ar. Boa noite. Boa noite. Segue até o dia 16 de março o período para os eleitores de Arroio do Meio fazerem o recadastramento biométrico do título de eleitor. Cerca de 80% dos 16 mil eleitores da cidade já atualizaram o documento. A biometria é obrigatória e deve ser feita no cartório eleitoral de segundas a sextas-feiras, do meio-dia até às 7 da noite. Para facilitar e agilizar o trabalho, foi elaborado um roteiro de agendamento à comunidade. Antes de ir ao cartório eleitoral, os eleitores devem agendar a revisão biométrica na prefeitura, postos de saúde ou secretarias municipais. É necessário apresentar documento de identidade com foto e comprovante de endereço dos últimos 3 meses. O recadastramento é obrigatório. O não cumprimento implica na perda do título de eleitor e direito de voto, dificuldades para a renovação de documentos, passaporte, financiamentos bancários e funcionalismo público. Lajeado tem cerca de 77 mil habitantes, 16% deles são idosos, ou seja, têm 60 anos de idade ou mais, segundo dados do IBGE. Por isso, a importância de pensar e propor soluções para oferecer serviços adequados para essa parcela da população. A primeira medida já foi feita ainda no ano passado, a reativação do Conselho Municipal do Idoso. Agora é hora de traçar metas para o grupo. O Conselho Municipal do Idoso é composto por representantes do poder público de Lajeado e também entidades que prestam serviço para pessoas da terceira idade. Serve para propor, políticas de atenção à pessoa idosa do município. Todas as políticas de saúde, de cultura, de lazer, de assistência, todas elas vão ser, a partir de agora, propostas pelo Conselho, que foi reativado no ano passado. O grupo se reúne uma vez por mês, em debate serviços oferecidos para a comunidade. O que aparece nas reuniões do Conselho são sempre as demandas que estão na comunidade ou até dentro das próprias entidades. E o Conselho serve para isso, para que a gente possa debater com a comunidade e os seus representantes, as entidades que fazem atendimento à pessoa idosa, que demandas são essas para que se possa, então, traçar políticas públicas de atendimento, mais qualificadas. No encontro de ontem, definições sobre as metas do Conselho. A pauta de ontem foi, então, mais se focou no regimento interno, porque criada a lei, 60 dias para fazer o regimento interno. A partir do regimento interno é que a gente, então, tem todo um norte para dar continuidade às ações do Conselho. E onde se finalizou o regimento interno, foi aprovado. Deveria ontem já ter saído a eleição da mesa diretora, mas em função da falta de alguns representantes, então vai se deixar esse assunto para a próxima pauta. Além do Conselho, o Fundo Municipal do Idoso foi criado em 2015. Com isso, facilita a arrecadação de recursos financeiros. O fundo também serve para as pessoas que quiserem, tanto física como jurídica, deduzir do imposto de renda, podem depositar, assim como é do Fundo da Criança e do Adolescente, podem depositar no Fundo Municipal do Idoso. Dia 8 de março tem o 18º Encontro Regional do Dia Internacional da Mulher. O evento vai ser no Centro Comunitário Cristo Rei a partir das 9h30 da manhã. E a seguir, Dia da Mulher. O Coletivo de Mulheres vai fazer ação em Encantado. Nós já voltamos. A economia brasileira, a 7ª maior do mundo, teve uma grande contração em 2015, a maior em 25 anos, levando em conta a série histórica, conforme informações do IBGE. Quem comenta esse assunto é o professor e economista Eloni Salve. Boa noite, Salve. Olá. Esta semana tivemos a confirmação, então, do desempenho da economia do ano passado, sem surpresa, uma queda na produção em relação ao ano anterior de 3,8%. Ou seja, a economia brasileira produziu
3,8% a menos em 2015 do que produziu em 2014. E as previsões para esse ano giram em torno desse valor por enquanto. Ou seja, novamente teremos uma queda na nossa produção em relação a 2015. E o que se espera nesse momento do governo como timoneiro da economia é que ele tenha algum plano, principalmente para a economia, né, para tirar ela desse atraso e retomar o crescimento econômico. Dentre as medidas que se tem notícia, o governo anuncia em torno de 20 bilhões de reais para a construção civil, principalmente para o programa Minha Casa Minha Vida. Esse programa e esse valor parece um valor muito grande. O governo já liberou ou já contratou quase 4 milhões de residências desde 2009, quando começou o programa, entregou pouco mais de 2 milhões e 1.800.000 estão por entregar. Esse 1.800.000 estão com sérios problemas de serem concluídos e entregues aos seus destinatários, porque o governo vem dificultando ou tendo dificuldades para repassar os valores às construtoras. Estes 20 bilhões seria um valor interessante para retomar alguns programas, mas ele vem no momento em que já não estão cumprindo com as metas anteriores e também parecendo um valor grande e não é tão grande assim. Fiz as contas e cheguei à conclusão que se fosse distribuído pelo país, pelos municípios do país, estes 20 bilhões dariam para construir coisa de 27 casas ou 27 unidades habitacionais em cada município brasileiro. Então, realmente não é suficiente para retomar todo o programa ou retomar a economia brasileira, mesmo a construção civil sendo um dos setores da economia que tem muita dinâmica e realmente espraia, coloca em toda a economia muita atividade, ele, com este valor, não chega a retomar o setor e muito menos a economia. O que realmente nos preocupa nesse momento é que não há nenhum outro programa do governo que direcione esforços para que 2017 nós tenhamos um desempenho melhor do que já está previsto para esse ano de 2016. Então, a falta de um programa realmente de retomada do crescimento do governo é a grande preocupação nesse momento. Todos os programas são bem-vindos, Minha Casa Minha Vida é bem-vindo, mas ele não será suficiente para dar alento à economia neste ano e tampouco para o ano que vem. Na próxima semana, voltamos com mais um comentário de economia ou de tecnologia. Estudantes da Univates interessados em participar do projeto Rondon, Operação Forte dos Reis Magos, podem se inscrever a partir de hoje até o dia 16 desse mês. Os 8 alunos selecionados vão para a cidade de Montanhas, no Rio Grande do Norte, de 8 a 24 de julho. Entre os propósitos da ação está o de reunir esforços para contribuir com o desenvolvimento sustentável de comunidades carentes. A Univates ficou em 5º lugar dentre as 59 universidades participantes no conjunto de ações do Grupo B. Para participar, os acadêmicos devem ser dos cursos que atendam a uma das seguintes áreas: comunicação, tecnologia e produção, meio ambiente e trabalho, que tenham 50% ou mais do curso de graduação concluído. As inscrições devem ser feitas no Núcleo de Educação Continuada, que fica na sala 110 do prédio 1. Sábado vai ser dia de conscientização em Encantado. Debate sobre feminismo e preconceito contra a mulher. Movimento organizado pelo Coletivo de Mulheres do Vale do Taquari. Oportunidade para refletir sobre o papel e o espaço delas na comunidade. Jandra faz parte do coletivo de mulheres desde o começo. O grupo foi formado há 1 ano quando fotos íntimas de meninas de Encantado foram divulgadas nas redes sociais. O caso repercutiu na internet e fez com que as mulheres da cidade se mobilizassem contra os atos de discriminação. Hoje o grupo tem representação também em outras cidades do Vale e proporciona debate sobre feminismo e o papel da mulher na sociedade. Além disso, elas vão até festas e eventos da região para entregar material educativo sobre a causa que defendem. Nessas festas nós entregávamos algumas zines, que são materiais assim, específicos do movimento feminista, e também a gente colava cartazes, fazia algumas falas justamente sobre isso, né? Explicando o que é o feminismo, né? Não quebrando aquela ideia de que o feminismo ele é
a mulher se sobrepor sobre o homem, ou que o feminismo ele é mulheres que odeiam os homens, e na verdade não é isso. O feminismo é uma luta pela igualdade de gênero, né? Que todos tenham os mesmos direitos e os mesmos acessos. Nossos debates giram em torno disso. Né, em torno de se falar de feminismo, de trazer para o Vale do Taquari o que realmente é esse feminismo e de, enfim, trazer uma certa educação para as pessoas, né, que as pessoas tenham um certo olhar e tratem a violência contra a mulher, tratem essa objetificação do corpo da mulher, sabe, como algo sério. No próximo sábado, o grupo realiza um encontro. A partir das 4 horas da tarde, a Casa 7, no centro de Encantado, vai ser espaço para debate e troca de ideias sobre feminismo. Qualquer pessoa pode participar, basta fazer alguma doação de alimentos não perecíveis que vão ser destinados para a Casa de Passagem de Lajeado. No encontro, o coletivo de mulheres vai se apresentar e explicar suas propostas de ações. Na sequência, então, a gente vai ter uma roda de conversa, um pouco mais assim dirigida e organizada, onde a gente vai abordar duas coisas principais, que é, em primeiro lugar, as faces atuais do machismo, né? Todos os tipos de machismo que a gente enfrenta e que, enfim, a mulher vive, né? E depois a gente vai discutir um pouco sobre os principais debates atuais do feminismo, né? Então, amamentação em público, aborto, empoderamento da mulher, violência contra a mulher. Nessa questão da violência contra a mulher, a gente vai apresentar alguns dados que a gente conseguiu, né, com a Delegacia Regional de Polícia, para mostrar um pouco assim, né, da questão da violência contra a mulher aqui na região do Vale do Taquari, né, no último ano de 2015, 2014, né, para discutir um pouco esses dados e para principalmente aproximar da realidade aqui da região. Além disso, vai ter espaço para arte e cultura, apresentação de um filme sobre voto feminino, apresentação musical e também sarau de poesias feministas, tudo em alusão ao Dia da Mulher. Mas elas afirmam que a data não é apenas de comemoração. A gente pode falar em comemoração o dia que a gente tiver realmente uma igualdade entre gêneros, que é uma coisa que a gente ainda não tem, né? Mas é importante, eu acho, que o dia para a gente discutir, né, e pensar assim, bom, tivemos muitas conquistas ao longo dos anos, né, dos séculos, mas isso não parou. O ativismo ainda é necessário, tem muitas coisas, tem muitas demandas, né? Tem uma série de situações né, chocantes ainda que acontecem com a mulher e que não podem ser esquecidas, né? Então eu acho que o Dia da Mulher deve ser lembrado mais nesse sentido, de que a gente ainda precisa fazer coisas, precisa se mobilizar, precisa entender o que é o feminismo, quais são as suas lutas, né? Hoje o dia foi de tempo encoberto e chuva, as máximas não passaram dos 26 graus. Amanhã essa instabilidade avança sobre o oceano, mas o tempo ainda não firma na região, podendo ocorrer pancadas de chuva nos períodos mais encobertos. Além disso, aberturas do sol também são esperadas para sexta-feira. No sábado, voltam a ocorrer maiores intervalos com sol, mas alguma chuva isolada não pode ser afastada da tarde para a noite. E para o domingo, a tendência é que o tempo volte a firmar. Veja agora as temperaturas para amanhã. E a seguir, o projeto pedagógico de professora lajadense é destacado pelo MEC. Nós já voltamos. O próximo Arte na Praça de Lajeado é dia 13 de março, na Praça João Zarte, no bairro Americano, com a participação de 60 expositores. O evento é das 10 da manhã até as 7 da noite. Nessa edição do Arte, haverá a sessão de autógrafos e venda do livro Mocreia, De Onde Vêm as Palavras, de Dirce Becker-Delvig e também do filho dela, Lucas Becker-Delvig. O Arte na Praça é um evento aberto para qualquer tipo de exposição artística. Para expor, não é necessário ter autorização. O experimento de uma professora lajadense foi destacado pelo MEC no mapeamento, inovação e criatividade na educação básica. De 683 participantes, foram classificados 178. Desses, 13 são do Rio Grande do Sul. O projeto foi colocado em prática em uma escola de Cruzeiro do Sul e agora a ideia da Elisete pode beneficiar o Brasil inteiro. O MEC vai avaliar como essa proposta pode servir à educação básica nacional.
Na escola Dona Maria Julieta, em Cruzeiro do Sul, uma professora está fazendo a diferença. Ao mesmo tempo em que reaproveita materiais que seriam descartados, a pesquisa de mestrado da Elisete dá aos alunos a oportunidade de serem criativos. Fui sempre tentando encontrar possibilidades para desenvolver as aprendizagens com as crianças, né? Porque eu penso que elas têm um contexto muito grande para descobrir. Na sala, jogos pedagógicos, isopor, tampas de garrafas PET e uma infinidade de materiais que normalmente vão para o lixo. Essa foi a maneira que Elisete encontrou de repensar as práticas de ensino nas escolas e valorizar o que dificilmente é visto como ferramenta pedagógica: professores e alunos envolvidos em novas experiências sensoriais. Muitas mudanças na escola como um todo, né? Não só relacionado às crianças, mas também a própria visão dos educadores também em relação a uma proposta nova que a gente pudesse estar desenvolvendo junto com as crianças. Não precisa muito tempo para perceber como esse projeto incentiva a criatividade das crianças. Os materiais entram como potencializadores, mas o verdadeiro poder vem dos pequenos. O material, ele não tem uma estrutura fixa, né? É a criança que, através da criatividade dela, vai potencializar esse material. São materiais que eles exigem todo um cuidado e uma responsabilidade do educador em estar acompanhando a criança, mas não limitando a criança a determinada situação, né? O objetivo é que essa criança possa criar e a professora, então, potencializar, né? Ampliar o repertório dela de aprendizagens. O pronto é aquela coisa momentânea, né? Aquela felicidade de momento. Mas o criar é o mais importante. E se todos os profissionais, quando se derem conta da importância desse tipo de atividade, com certeza a educação vai ganhar muito com isso. Se a gente vai botar alguma coisa no lixo, ela diz, não, vem cá. Aí ela ensina a brincadeira que dá para fazer com o brinquedo, né? Até com latinha, potes. Ela deixa as bonecas de lado para brincar com essas coisas que para nós, assim, às vezes não tem valor, né? Para botar no lixo, não. Tem uma brincadeira para fazer com aquilo. Ele ficou mais interessado em outros materiais, né? Como, por exemplo, um dia ele ganhou um brinquedo. Ele quis que eu montasse a caixa para fazer tipo uma TV, para ele conversar na TV. Eu tive que ajeitar a caixa, fazer um furo nela e ele queria aparecer na TV. A partir desses materiais alternativos e a partir de todo esse olhar diferenciado, a gente conseguiu perceber muito no interesse das crianças, deles buscarem coisas realmente alternativas que eles encontravam ao seu redor, né? E consequentemente, a curiosidade deles, a criação deles, também se tornou algo muito mais presente no nosso dia a dia junto com as crianças. Não é à toa que o experimento foi destacado pelo MEC no mapeamento Inovação e Criatividade na Educação Básica. De 683 participantes, foram classificados 178. Desses, 13 são do Rio Grande do Sul. Agora, a ideia da Elisete pode beneficiar o Brasil inteiro. O MEC vai avaliar como essa proposta pode servir à educação básica nacional. Essa proposta, para nós aqui na EMEI, ela está dando certo, né? Ela funciona, só que há todo um cuidado para que as pessoas também não interpretem isso como agora sendo uma coisa padrão que tem que existir em todas as escolas. A gente acredita muito que toda escola tem o seu contexto, né? E juntos a gente precisa encontrar isso. A minha intenção é essa, da gente poder formar uma grande rede de pessoas pensantes, né? De educadores que realmente pensam um ensino mais significativo, porque muitas vezes a gente observa que a gente passa a maioria da nossa vida dentro de uma sala de aula e muitas vezes a gente faz algo por estar fazendo, né? E não pelo prazer de fazer. Então, a ideia é poder estar contribuindo para construir essa educação mais significativa. Se o projeto vai mais longe, Elisete não sabe, mas pelo menos a realidade dessa pequena escola, de um pequeno município, ela já conseguiu transformar.
A CDL Lajeado faz hoje a posse da nova diretoria da entidade. A cerimônia vai ser no Salão Panorâmico do Clube Tiro e Caça daqui a pouco, às 7h30 da noite. A nova gestão 2016-2017 foi eleita no dia 8 de dezembro do ano passado e tem como presidente Heinz Hockenbach, que assume o lugar de Daniel Dulhos. A diretoria é composta por mais 32 empresários, além dos conselhos fiscal e consultivo. Um dos focos é a comemoração dos 50 anos de fundação da entidade, celebrado em 21 de junho. E a seguir, mosquito Aedes aegypti. Univates intensifica monitoramento de focos. A equipe de gestão ambiental da Univates monitora e elimina pontos de acúmulo de água pelo campus. Além disso, utiliza inseticidas de origem microbiana para controle da proliferação de mosquitos. Ações de controle de eliminação de focos do mosquito Aedes aegypti foram intensificadas na Univates. O controle de vetores no campus é feito desde 2009. Nós temos feito ações específicas, mas desde 2009 isso é rotina para nós. Então isso nos tranquiliza de certa forma, porque a gente já tem uma série de atividades em que semanalmente se verifica os pontos, se monitora. Então para nós acaba sendo um pouco mais tranquilo essa fase de combate ao mosquito, que tem tantas ações acontecendo em termos de Brasil. A bióloga lembra que as pessoas ainda não se deram conta da importância da eliminação de focos, principalmente quando se trata de ambientes públicos. A questão de jogar um lixo no chão, isso pode acarretar um problema em termos de saúde pública e de epidemia em termos de grupo lajeado ou de grupo cidade, né? Então, sim, eu tenho que controlar a minha casa, mas eu tenho que controlar mais do que isso. Eu tenho que controlar as minhas ações como indivíduo dentro do meu dia. Professores do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde e do Centro de Ciências Humanas e Sociais organizam ações de sensibilização. E a ideia é justamente falar com os alunos para eles serem disseminadores de informação, né? Então, ali a gente está formando alunos que, sim, vão perceber essas questões mais amplas, não só de dentro da casa, né? Mas sim como um todo da comunidade e tentando imaginar e fazer intervenções nesses locais, né? É importante que a gente pensar que o mosquito, na verdade, se ele nasceu na casa da gente, não quer dizer que ele vai ficar ali, né? Ele vai para o vizinho, ele vai para todo um bairro, tem todo um impacto muito grande. Por isso que é importante todos nós nos unirmos e pensarmos não só na poça d'água, mas também e o meu lixo e o meu esgoto, para onde está indo. Então é um olhar bem amplo. No final da tarde de ontem, a direção do Lajadense contratou o zagueiro Luiz Henrique, de 37 anos, que estava no Guarani de Venâncio Aires. Com experiência no futebol gaúcho, Luiz foi destaque com a camisa do Novo Hamburgo e campeão da 2ª divisão pelo Aimoré de São Leopoldo. O jogador estava treinando e já fica à disposição do técnico Edson Porto para a partida de segunda-feira diante do Glória. E a edição de hoje do Jornal da Univates fica por aqui. Nós voltamos amanhã à noite a partir das 6h30. Tenha uma boa noite. Tenha uma ótima noite e até amanhã.